Louvado seja o nome do Senhor. Com palma. Agora declare. Nossos pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Somente és santo, não há nenhum bem forte a Ele, santo, santo, santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido.
Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali perto da porta e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. Senhor amado, Deus eterno e querido, neste momento, Pai, eu peço a Tua unção sobre mim para poder proclamar a Tua palavra. Eu peço que o Senhor use meus lábios, minha mente, meus braços, meus gestos, para de alguma maneira ajudar cada um que está aqui, cada qual que está assistindo pela internet e pela televisão, a entender melhor sobre os teus planos para a vida de cada um, Senhor. Nesta hora, Pai, eu quero pedir pela irmã Odete, que se encontra naquela UTI, ali na Clínica Santa Júlia. Estivemos hoje lá, Pai. A tua filha está ali precisando dos teus cuidados. Ela está numa situação crítica, muito grave, mas nós colocamos a tua filha nas tuas mãos. Pedimos pela Yara, Pai, que se recupera de uma cirurgia, de um câncer, que o Senhor também possa abençoar a tua filha, que a tua boa mão esteja sobre ela e ela possa receber de ti a cura no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Cada vez, amados, que eu leio a história de Ananias e Safira, eu tenho que confessar aos irmãos que em alguns momentos eu dou algumas risadas, porque é um acontecimento, apesar de trágico, um acontecimento pitoresco. Nós temos aqui uma situação única. Isso só aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu, de na hora de um culto, na hora de uma adoração, um casal morrer na frente do altar. Nós precisamos entender esse episódio dentro do seu próprio contexto. Aqui era o nascedouro da igreja cristã. A igreja cristã estava nascendo. Naquele momento, os cristãos ainda se reuniam no templo de Jerusalém e ainda caminhavam lado a lado com o judaísmo. Mais tarde vai haver uma separação total, como existe hoje, mas ainda estava nascendo a igreja. É a primeira vez que a palavra igreja é citada, é nesse texto. Então, precisava que o Senhor operasse de forma miraculosa e poderosa para que a palavra dos apóstolos e para que o próprio evangelho pudesse ser reconhecido. A palavra de Deus diz que naqueles tempos aconteciam sinais, prodígios, milagres e coisas maravilhosas. Então ali estava havendo um culto. E aí nós temos a história de um casal que se chamava Ananias,
que significa graciosamente dado por Deus, e Safira, que o nome dela em hebraico significa linda. Esse casal, então, pertencia à comunidade. E é interessante até aqui a história, porque nós prezamos pelas famílias. É maravilhoso a gente ver um casal na igreja. É maravilhoso a gente ver pais e filhos na igreja. Tem uma promessa bíblica que as pessoas se agarram muito a ela, que é tu e a tua casa, não é? Crê no Senhor Jesus e tu e a tua casa serás salvo. Porém, eu entendo que muitas pessoas se apegam a essa promessa, mas nada fazem para ganhar sua família. Nada fazem para ganhar os seus para Jesus Cristo. Nada fazem para ganhar a sua família para servir a Jesus. Então, até aqui estava tudo bem. Nós tínhamos um casal que vem para a igreja, que vem para a adoração. E aí, Ananias chega e ele vai fazer uma oferta. Veja bem, a igreja estava nascendo. O povo de Deus começava a ser perseguido. Muitas pessoas se agregavam à igreja e tinham necessidades. Eram pessoas pobres. E a igreja é uma comunidade de amor para ajudar o próximo. Então, eles chegaram a um senso comum de que quem tinha muitas propriedades, quem tinha mais de uma propriedade, deveria, se quisesse, vender e trazer os recursos, o dinheiro, para os apóstolos, para que eles pudessem distribuir entre os necessitados. Isso não é um mandamento bíblico, isso não está na Bíblia como mandamento que você e eu temos que fazer. Aquela foi uma situação que eles chegaram de bom coração, como nós poderíamos chegar hoje, e resolveram então recolher essa oferta para que todos pudessem ser beneficiados. É nesse contexto, que senão a gente se revolta com Deus, que chega Ananias. Ananias chega com sua oferta. E alguns estudiosos chamam a nossa atenção que possivelmente ele deu um testemunho. Ele não só colocou a oferta aos pés dos apóstolos, mas ele foi indicado para dar um testemunho. Ele queria impressionar as pessoas. Então ele chegou lá na frente e falou: olha, eu vendi um terreno por esse valor aqui e eu estou trazendo todo esse dinheiro, esse valor, e colocando aqui aos pés dos apóstolos. A essa altura o público aplaudiu, vamos imaginar. E todo mundo ficou dizendo: esse homem é um homem de Deus, é um homem santo, que está realmente cumprindo um papel de bondade. Mas escute, nós vemos a aparência, nós vemos o exterior, nós ouvimos as palavras, mas Deus conhece o coração. Deus nos olha por dentro. Deus vê o que está dentro de nós. E o que aconteceu foi que Pedro tomou a palavra. O apóstolo Pedro. E Pedro confrontou Ananias. Ele disse: Ananias, espera aí. Você não está agindo corretamente. Você está sendo falso, você está sendo hipócrita. Quem disse isso para Pedro foi o Espírito Santo. Você está sendo falso. O que você está fazendo não é verdade. Você não vendeu aquele terreno por esse preço, por esse valor. Você ficou com uma parte para você. E aí Pedro diz algumas coisas. Primeiro, por que, Ananias, que você deixou Satanás encher o seu coração? Pedro está dizendo: Ananias, você deixou que Satanás trabalhasse e enchesse o seu coração de avareza, de ganância, de falsidade, de hipocrisia. A minha fé, irmãos, eu vou dizer isso, é a minha fé, e eu vejo o respaldo bíblico para isso. É que nem um crente
crente de verdade, crente que tem o Espírito Santo, crente que tem Deus no coração, fica endemoniado. Eu creio piamente que se Deus está no seu coração, o Espírito Santo está no seu coração, o diabo não pode entrar na sua vida. Então, esse negócio de crente dando chilique na igreja que está endemoniado, tem alguma coisa errada. Ele pode ser da igreja, ele pode ser membro, pode ser do louvor, pode ser pastor, ele pode ser o que for, mas crente ele não é. Ele precisa de conversão, ele precisa aceitar Jesus. Isso é minha convicção. Mas a Bíblia alerta. Satanás anda ao nosso redor, querendo nos tragar, procurando a quem devorar. Então nós temos que ter cuidado para Satanás, que não entra no nosso coração, não encher o nosso coração de rebeldia, de hipocrisia, de infidelidade, enfim, de um monte de coisas. Então, Pedro disse isso para Ananias. Pedro disse mais: Ananias, espera aí. Quando o terreno estava na sua mão, ele era seu. Você não tinha obrigação de vender, não era obrigado você vender e trazer o dinheiro. Outra coisa, quando você vendeu e o dinheiro estava na sua mão, ele também era seu. Você não era obrigado a dar. Por que você mentiu? Por que você tentou enganar Deus? Por que você tentou enganar a congregação, a igreja? Veja o que vai acontecer. Deus vai julgar. E naquele momento, aquele homem expirou. Naquele momento, aquele homem morreu. Caiu ali dentro do templo, na frente dos apóstolos. E a Bíblia diz: houve temor em todos que estavam ali e todos que ouviram essa história. 3 horas se passaram. Passadas essas 3 horas, lá vem a irmã Safira, que tinha o nome de Linda. E ela vem, eu fico pensando, eu estou criando, ela vem pensando, meu marido deve estar sendo olhado como o cara. Ele deve ter dado um testemunho estrondoso e feito a sua oferta. E quando eu chegar, as mulheres talvez vão dizer: olha, a mulher do Ananias, rapaz, é uma mulher também de fé que deu essa oferta. E a irmã Safira chega desfilando na igreja. Sabe aquela pessoa que entra que quer que todo mundo veja? Ela entra batendo sapato, ela entra toda, para todo mundo olhar e saber, eu cheguei. A irmã Safira entra, e aí o apóstolo Pedro olha, irmã Safira, paz e bênção. A paz do Senhor, para não ficar ninguém de fora. Shalom. A irmã Safira, oi apóstolo. Irmã Safira, me diga uma coisa, você confirma que o terreno que vocês venderam foi por esse valor aqui que seu marido trouxe? Isso mesmo, apóstolo, está tudinho aí. Nós somos fiéis. Aí Pedro olha para ela. Lá vem os jovens que foram enterrar seu marido. E você também vai. Ela caiu e morreu. Está vendo como a gente ri? Pode rir, porque eu também, de madrugada, lendo o texto, dá vontade de rir. Mas que casal bobo, mas que casal ignorante, mas que casal suicida. Como é que pessoas se unem para fazer um negócio desses? E aí ela morreu. E a Bíblia repete, houve temor em toda a igreja e em todas as pessoas que ouviram falar sobre isso. E isso, amado, me enseja uma coisa. Nós devemos saber que Deus é sério. Nós devemos saber que a igreja é séria. Nós devemos saber que esse assunto, dinheiro, é um assunto sério. Nós devemos entender que com Deus não se brinca.
Nós devemos entender que nós podemos enganar todo mundo, mas nós não conseguiremos enganar a Deus. É preciso que esse temor que houve naquela igreja tome conta das igrejas em nossos dias. Porque está faltando temor, está faltando respeito com Deus, está faltando seriedade com as coisas do Senhor. Há muita gente brincando na igreja, brincando com Deus, brincando com sua vida espiritual, brincando de ser crente. Eu quero dar algumas recomendações antes de terminar essa mensagem sobre essa questão de dízimos e ofertas. Esse é um assunto polêmico. Nós temos as igrejas da televisão que exageram, se tornaram um comércio, se tornaram um banco. Mas nós temos também uma grande quantidade de crentes que acha que não precisa ofertar, que não precisa dizimar. Pedro disse: o dinheiro é seu. Isso significa que quando eu vou ofertar ou vou dizimar, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. Ela é minha. E eu tomo essa decisão se eu vou ou não fazer, já que o dinheiro está em minhas mãos e o dinheiro é meu. Preste atenção. O dízimo e as ofertas nunca devem ser dados como obrigação. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Eu não gosto desse negócio de dizer que quem não dá o dízimo é amaldiçoado. Porque Deus não dá a sua bênção pelo valor do dinheiro. Deus não dá a sua bênção em troca de nenhuma oferta e nenhum dízimo. Nós somos todos abençoados no momento em que nós fomos convertidos, regenerados e saímos das trevas e o nosso nome foi escrito no livro da vida. A Bíblia diz: não há mais nenhuma condenação sobre nós. Somos todos abençoados. Agora, você precisa decidir se você quer ser abençoado na sua finança muito mais, e por isso você toma essa atitude alegre e livremente e não por obrigação. Segundo, dízimos e ofertas sempre fizeram parte da adoração. Veja, Jesus recebia algum dinheiro. Está sempre gente discutindo isso e dizendo: olha, Jesus nunca pediu nada, Jesus não recebia dinheiro. Calma. Jesus tinha um tesoureiro, sim ou não? Tinha um tesoureiro ou não? Como era o nome dele? Judas, era um tesoureiro. Pergunta: alguém vai ter um tesoureiro se não entra dinheiro? Não tem lógica. Se alguém tem um tesoureiro, é porque entrava algum dinheiro. Como entrava, eu não sei. Como era o sistema que Jesus usava e como as pessoas usavam o ministério de Jesus, abençoavam, eu não sei. Mas houve um momento que Jesus disse: Judas, você está metendo a mão na bolsa, você quer ficar com o dinheiro. Então, tinha dinheiro. Jesus está no templo. As pessoas estão dando oferta, observe. O que acontece? Uma viúva chega e coloca 2 moedas. Só que essas 2 moedas dela, que não tem muito valor monetário, é tudo que ela tem. E Jesus homenageia essa mulher. Vá lá para o início no Éden. Quando Caim e Abel vão adorar, o que eles fazem? Cada um leva a sua oferta. A Bíblia diz que Abraão deu dízimo a um sacerdote chamado Melquisedeque, um rei. Ele era sacerdote e rei. A Bíblia fala dessas pessoas levando suas ofertas, adorando. Livro de
é Levítico, Números, está lá cheio de ofertas, cheio de situações que o povo tinha que fazer. Então entenda, a adoração, colocou o dízimo, a oferta, é adoração. Se não for adoração, não adianta, não vai ter bênção. Do jeito que eu dizimo e oferto, eu adoro ao Senhor do mesmo jeito que eu adoro no louvor, que eu adoro na oração, que eu adoro na leitura da palavra de Deus. Terceiro, nunca deu dízimo como moeda de troca. Ou seja, eu vou dar o meu dízimo para que eu seja abençoado. Deus não está vendendo bênção. Deus dá de graça. Deus dá até para quem não merece. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Às vezes a gente fica, dê o seu dízimo, porque se você der o seu dízimo, você vai viver mais. Dê o seu dízimo, porque se você der o seu dízimo, então você vai ter em dobro. Deus vai lhe dar muitas vezes mais. Amado, não dê o seu dízimo para ficar recebendo. Não dê o seu dízimo, a sua oferta, para comprar a Deus. Deus não está à venda. Se você der, você deve dar, como Coríntios diz, de todo o seu coração. Se não for, não tem problema. Você não dá porque é adoração. E você deve colocar isso como adoração. O dízimo e as ofertas são uma prova da nossa confiança em Deus. Quando eu coloco meu dízimo, minha oferta, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu confio no Senhor. E eu quero que o Senhor dirija a minha vida e as minhas finanças. E, portanto, eu estou dizimando e ofertando para dar provas ao Senhor de que eu confio no Senhor. Não é por medo, não é por obrigação, não é porque o pastor vai olhar, o diácono vai olhar, o fulano vai olhar. Não, eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente dizima e oferta e a bênção não vem porque a forma que a gente está fazendo é errada. Por que nós não passamos sacolinha, que é chamado de salva? Por que nós nunca fizemos isso aqui na igreja? Por uma única razão. Nós não queremos intimidar você. Nós queremos que você faça voluntariamente. E se a gente bota uma sacolinha na sua frente, a gente está intimidando. E a gente está olhando quanto você está dando. Já não é mais só entre você e Deus. Respeito as igrejas que fazem, vendo lá na livraria, mas fique tranquilo que nunca vão botar uma sacola aqui na sua frente, enquanto eu estiver aqui. É um ato voluntário, é um ato de fé, é um ato de adoração. Agora, amados, onde é o lugar do nosso dízimo e nossa oferta? No fim do nosso orçamento ou no princípio? Coloque aí, por favor, essa referência. E eu queria que você guardasse isso aí na sua Bíblia, porque isso me impressionou muito. Romanos 11:16. Nós já vamos terminar. Deve o dízimo e a oferta estar em primeiro lugar. É aquilo que se chama de primícia. Olha só que coisa impressionante. Vamos ver aí se o versículo aparece. Olha só aí, ó. Presta atenção. Se é santa a parte da massa, vamos tirar a massa aí e botar dinheiro, né? Se é santa a parte do dinheiro que é oferecida como primeiros frutos, como primícia, o que acontece com o resto? Toda a massa também o é. Isto é, aqui Paulo está ensinando, olha, se você coloca Deus em primeiro lugar e coloca seu dízimo, sua oferta em primeiro lugar, então o restante do seu dinheiro, da sua renda, ela está o quê? Santificada. Não é só abençoada, ela está santificada. Ela passou a ser uma assistência de Deus. Eu sempre digo que esse negócio de dar dízimo e não dar dízimo é uma decisão. Você pode ficar com o seu dinheiro, não dar, e dizer, olha, Deus, eu vou cuidar do meu dinheiro, ele é meu, eu vou administrar, e você faz o que você quiser com ele. A outra opção é, Deus, aqui está meu dinheiro, aqui eu estou entregando para o Senhor 10%.
e eu vou dar algumas ofertas de acordo com o meu coração. E, Senhor, eu creio que o Senhor vai abençoar o resto. Olha aí, ó. Se a raiz é santa, os ramos também serão. É um princípio. Eu não sou daqueles, volto a dizer, isso é minha convicção, que você tem que trazer primícias para mim. Primícias para o pastor, como em muitas igrejas tem. A sua primícia, que é seu dízimo, você colocar em primeiro lugar, porque hoje você não planta para trazer as primícias do fruto. Hoje você ganha dinheiro, então você traz a primícia para a igreja, não para mim. Você traz para o reino, você traz para o Senhor e não para o pastor. Eu poderia dizer para vocês trazerem para mim, mas eu não posso dizer isso, porque eu não vejo respaldo bíblico para isso. Os sacerdotes recebiam, porque eles não tinham herança, eles não trabalhavam, e eles eram uma tribo que não podia ter casa, não podia ter nada. Então, eles eram sustentados pelas primícias que o povo de Israel trazia. Não é o nosso caso hoje. E, finalmente, amado, o dízimo deve ser dado na igreja que se frequenta. Esse é um assunto polêmico, porque tem muita gente aqui da igreja que ele dá dízimo noutras igrejas, noutros ministérios. Pastor, isso está certo? Não está. Não está em nenhuma igreja. Se você é de outra igreja e está dando dízimo aqui, também não está certo. Você precisa resolver essa situação e ver onde você vai ficar para dizimar. Por quê? Você tem que semear aonde você planta. Não é? Você tem que semear, você tem que semear aonde você colhe. Onde é que você se alimenta? Onde é que você cultua? Onde é que você serve ao Senhor? É aí que você tem que semear. É aí que você tem que dar. Mas o que acontece? Muita gente fala, a igreja não precisa, eu vou dar em outro lugar. Não é questão de necessidade. Nós não damos o dízimo porque alguém precisa, a igreja precisa, porque a igreja é rica ou é pobre. Nós damos o dízimo porque nossa confiança em Deus. Então, nós não temos que estar preocupados se a igreja é rica, é pobre, se precisa ou não precisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Tá bom? Deus colocou essa palavra no meu coração. E eu não falo muito sobre dinheiro, mas Deus colocou, porque eu sou um ensinador. E eu tenho que ensinar vocês sobre todas as coisas, e não sobre algumas apenas. Outros dias nós falamos sobre amor, sobre bênção. Hoje nós falamos sobre essa questão de dinheiro. Eu espero que você pense, reflita, analise e tome as suas decisões. Saiba, ninguém vai lhe obrigar, nem ninguém vai dizer que você está inadimplente. Não existe ninguém inadimplente. Nós damos para Deus, entregamos para Deus, da parte que Ele nos dá. E quando fazemos isso, nós estamos dizendo para Deus, aqui está, Senhor. O Senhor administre comigo o que fica. Porque conforme nós lemos, quando você dá a sua parte do dízimo, os 10%, os 90% são santificados. E aí cumpre-se, não é? Nós cremos, como Davi disse, eu hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo que mendigar o pão. Note, ele não diz, eu nunca vi o justo, né, deixar de comer uma coisa, vamos dizer assim, cara, que ele quer. Não, ele disse mendigar. O Senhor não está dizendo que Ele vai satisfazer todos os desejos só porque você deu dízimo. Porque senão nós iríamos para os melhores restaurantes. Não é? Mas o Senhor está dizendo, não vai mendigar, eu vou sustentar, eu vou lhe abençoar. Tá bom? Que Deus abençoe você e receba essa palavra do coração do nosso Senhor.